Olá, hoje nós vamos para o capítulo 6 do primeiro livro das Crônicas. Eu quero lembrar você, hoje, neste capítulo, nós vamos falar sobre a descendência de Levi. Você está vendo que a gente está falando aqui, trazendo a genealogia, e assim será do primeiro capítulo ao 9º capítulo, a genealogia de Judá, a genealogia de Rúben, de Gade, de Manassés, a genealogia de Simeão e agora a genealogia de Levi. A descendência de Levi, ela é muito importante. Por quê? Porque de Levi que descendem aqueles que vão cuidar do culto, os cantores, os sacerdotes, os sumos sacerdotes e tal. Não sei se você lembra, deve lembrar, claro, no último capítulo, capítulo 5, no finalzinho do capítulo 5, nós tivemos a descrição da genealogia de Levi, mas principalmente de um dos filhos de Levi, Caat. Né? Levi teve 3 filhos, Merari, Gerson, Merari e Caat. De Caat é que veio Arão, Moisés e Míriam. Né? Eles vieram da descendência de Caat. E é de Arão que vem os sumos sacerdotes. Por isso, no último capítulo, a gente teve uma lista dos sumos sacerdotes. Agora, nesse capítulo 6, nós vamos retomar a descendência de Levi, retomando a descendência de Gerson, Merari e Caat. É, como eu disse para você, uma genealogia, por isso, é às vezes chatinho de ficar lendo. Mas é importante porque a gente vai perceber a constituição do povo de Deus. Hoje, mais uma genealogia de um dos filhos de Jacó. Lembra que a tribo de Levi, a família de Levi, não ganhou terra. Todos os filhos de Jacó ganharam terra. A família de Levi não ganhou terra. E eles ficaram responsáveis pelo culto. Né, por tudo que se refere ao culto. Se eles não têm terra, onde eles moram? Eles moram nas várias cidades levíticas, né, que ficam nas várias tribos que se fixaram. Ok? Bíblia na mão, Espírito Santo no coração. Vamos ler então a descendência de Levi. Vamos lá. Filhos de Levi: Gerson, Caat e Merari. Eis os nomes dos filhos de Gerson: Lobni e Semei. Filhos de Caat: Amram, Izahar, Hebron e Oziel. Filhos de Merari: Moole e Muzi. Eis as famílias de Levi segundo suas casas patriarcais. De Gerson: Lobni, seu filho; Jaate, seu filho; Zama, seu filho; Joá, seu filho; Ado, seu filho; Zara, seu filho; Jetrai, seu filho. Filhos de Caat: Abinadab, seu filho; Coré, seu filho; Azir, seu filho; Elcana, presta atenção nesse nome, Elcana, seu filho; Abiasaf, seu filho; Azir, seu filho; Taate, seu filho; Uriel, seu filho; Osias, seu filho; Saul, seu filho. Filhos de Elcana: Amazai e Aquimote; Elcana, seu filho; Sofair, seu filho; Naate, seu filho; Eliabe, seu filho; Jeroã, seu filho; Elcana, seu filho. Os filhos de Samuel: o primogênito Joel e Abias, filho de Merari. Joel e Abias. Filhos de Merari, o outro filho de Levi: Moole, Lobni, seu filho; Semei, seu filho; Oza, seu filho; Samá, seu filho; Agias, seu filho; Asaías, seu filho. Para dirigir o canto na casa do Senhor, depois que a arca foi colocada em lugar de repouso, eis os que Davi escolheu. Eles cumpriram suas funções de cantores diante do tabernáculo da tenda da reunião, até que Salomão construiu o templo do Senhor em Jerusalém. Faziam seu serviço segundo o seu regulamento. Eis os que cumpriam esse ofício juntamente com seus filhos. Dentre os filhos de Caat: Emã, o cantor; filho de Joel, filho de Samuel, filho de Elcana, filho de Jeroã, filho de Eliel, filho de Tou, filho de Suf, filho de Eucana, filho de Maate, filho de Amazai, filho de Elcana, filho de Joel, filho de Azarias, filho de Sofonias, filho de Taate, filho de Assir, filho de Abiasaf, filho de Coré, filho de Izahar, filho de Caate, filho de Levi, filho de Israel.
À direita estava seu irmão, Osaf, filho de Baraquias, filho de Samaé, filho de Miguel, filho de Basaías, filho de Melquias, filho de Atanai, filho de Zara, filho de Adaías, filho de Etam, filho de Zama, filho de Semei, filho de Jete, filho de Gerson, filho de Levi. À sua esquerda estavam os seus irmãos, os Meraritas, Etam, filho de Cusi, filho de Abde, filho de Maloque, filho de Esabias, filho de Amazias, filho de Eucias, filho de Amazai, filho de Boni, filho de Somer, filho de Moole, filho de Muzi, filho de Merari, filho de Levi. Seus irmãos levitas estavam encarregados de todo o serviço do tabernáculo da casa do Senhor. Arão e seus filhos queimavam as oblações no altar dos holocaustos e no altar dos perfumes. Eles tomavam sobre si todo o serviço do Santo dos Santos e faziam a expiação por Israel, segundo as prescrições de Moisés, servo de Deus. Eis os filhos de Arão: Eleazar, seu filho, Finéias, seu filho, Abisui, seu filho, Bosse, seu filho, Ose, seu filho, Zaraías, seu filho, Meraiote, seu filho, Amaria, seu filho, Aquitobe, seu filho, Sadoc, seu filho, Aquemá, seu filho. Eles se estabeleceram nos territórios das seguintes cidades: aos filhos de Arão, da família dos Catitas, que por primeiro a sorte designou, foi dado Hebrom e suas redondezas na terra de Judá. Mas foi dado a Calebe, filho de Jefoné, o território da cidade e suas aldeias. Foi, portanto, dado aos filhos de Arão a cidade de refúgio, Hebrom, Lebna e seus arredores, Jéter, Estemo e seus arredores, Elon e seus arredores, Dabir e seus arredores, Azã e seus arredores, Bet-Samés e seus arredores. Da tribo de Benjamim, Gaba e seus arredores, Almate e seus arredores, Anatote e seus arredores. O número total de suas cidades foi de 13, conforme as suas famílias. Os outros filhos de Caate receberam pela sorte 10 cidades, das famílias das tribos de Efraim e de Dan, e da meia tribo de Manassés. Aos filhos de Gerson, segundo suas famílias, foram dadas 13 cidades, da tribo de Issacar, de Azer, de Neftali e de Manassés, em Bazã. Aos filhos de Merari, segundo suas famílias, foram dadas pela sorte, 12 cidades das tribos de Ruben, de Gade e Zabulon. Os israelitas deram aos levitas essas cidades e suas pastagens. Da tribo de Judá, de Simeão e de Benjamim, foram designadas por meio da sorte as cidades indicadas pelo nome. Quanto às famílias dos filhos de Caate, as cidades que lhes couberam eram da tribo de Efraim. Foram-lhe dadas as cidades de refúgio, Siquém e suas redondezas na montanha de Efraim, Gazer e seus arredores, Jequimã e seus arredores, Bet-Oron e seus arredores, Aialon e seus arredores, Gat-Remon e seus arredores, e da meio tribo de Manassés, Aner e seus arredores, Balaã e seus arredores. É o que foi dado às famílias dos outros filhos de Caate. Aos filhos de Gerson foram dadas, na meia tribo de Manassés, Golã, em Bazã, e seus arredores, Astarot e seus arredores, da tribo de Sacar, Sedes e seus arredores, Daberet e seus arredores, Ramot e seus arredores, Anem e seus arredores, da tribo de Azer, Masal e seus arredores, Abidom e seus arredores, Ucoque e seus arredores, Roob e seus arredores, da tribo de Neftali, Sedes, da Galiléia e seus arredores, Amon e seus arredores, e Cariatarim e seus arredores. Aos outros filhos de Merari foram dadas da tribo de Zabulon, Remon e seus arredores, Tabor e seus arredores, do outro lado do Jordão, de Jericó, ao oriente, da tribo de Ruben, Bozor no deserto e seus arredores, Jaz e seus arredores, Sedimote e seus arredores, Mefaat e seus arredores, da tribo de Gade, Ramote em Galaade e seus arredores, Manaim e seus arredores, Ezebom e seus arredores, e Jazer e seus arredores. O que significa isso? Vamos lá? Como eu disse para você, é muito importante a gente entender o estabelecimento do povo de Israel, das tribos, e entender esse tipo de genealogia. Você deve, de repente, falar, ai, que coisa chata, seus arredores, não. Esse é filho desse, esse é filho não. Mas é muito importante por quê? Quando nesse capítulo nós definimos aqui a descendência de Levi, nós vamos revisar, né, e revisitar, né, um fato histórico. Toda a terra prometida
toda a terra prometida, ela foi dividida e dada para os filhos de Jacó, né, que constitui o povo de Deus. Portanto, nós temos cada filho de Jacó recebendo um pedaço, uma porção da terra prometida. Lembro com você que no último capítulo, lembramos que as cidades no penúltimo capítulo, né, as tribos de Ruben, Gad e Manassés, que fica a oriente do Jordão, foi dado para Ruben, Gad e Manassés. As outras foram distribuídas. Quando você vê a constituição das tribos na terra prometida, você pergunta, onde está Levi? Levi não ganhou terra? Justamente, Levi não ganhou terra. Quando a terra foi dividida para dizer assim, ó, vocês vão trabalhar na terra, vocês vão criar gado, vocês vão plantar, vocês vão sobreviver da terra. Mas a tribo de Levi, não. A tribo de Levi foi escolhida para cuidar do culto. Então, da tribo de Levi que saem os sacerdotes, da tribo de Levi que saem os cantores, da tribo de Levi que saem aqueles que vão cuidar do sacrifício. Da tribo de Levi é aqueles que vão cuidar. Então, desde o início, lembra? Desde o início, quando a arca se movimentava pelo deserto, quem cuidava de armar e desarmar a tenda, quem cuidava de carregar a arca, quem cuidava de carregar os objetos sacros, eram os levitas, a família de Levi. Levi teve 3 filhos, Gerson, Caate e Merari. Da família de Caate saiu, Arão. Saiu os 3 irmãos ali, ó. Arão, Moisés e Maria. Dessa família, de Arão, é que descendem os sacerdotes. Então é importante a gente lembrar disso, que Arão é o grande sacerdote, e depois de Arão vem os sacerdotes, Abiatar, Finéias, tal. E o livro das Crônicas faz questão de trazer, como nós fizemos na última vez que nós conversamos, de trazer a descendência dos sacerdotes, de todos os sacerdotes, né? Desde Arão. Ok? Ok. Aí você pergunta, mas espera aí, eles não receberam terra, eles vivem do culto, vivem de organizar. Como é que esse povo vive? Vive no ar? Onde que os levitas vivem? Não, para isso, foi dado para os levitas as chamadas cidades levíticas. No meio das tribos foram definidas por sorte cidades e seus arredores que seriam para os levitas. Portanto, essas cidades eram onde os levitas morariam e teriam os arredores dessa cidade campos para que eles plantassem e também para que eles criassem seus rebanhos, ok? Também foi dado, aos levitas as cidades de refúgio. Então nós vamos entender aqui que nesse último texto que eu falar, e seus arredores, eram as chamadas cidades de refúgio, que você já estudou comigo, que são aquelas cidades que quando uma pessoa cometia um crime de forma involuntária, essas pessoas podiam se mudar para essa cidade de refúgio e elas ficavam livres do vingador de sangue, do vingador de uma família, porque se uma pessoa morreu, ela precisa ter o seu sangue vingado, mas se foi involuntário, ela podia ir para uma cidade de refúgio e ficar ali na cidade de refúgio até que o sumo sacerdote morresse e ficaria livre da vingança de sangue. Ok? Ok. É isso, essa organização social, é muito importante para que essa sociedade funcione bem. Tá bom? Vamos lá. Só quero deixar bem claro aqui. Vamos no versículo 1. Versículo 1. Na verdade, de versículo 1 ao versículo 15. Filhos de Levi, Gerson, Caate e Merari. Eis os nomes dos filhos de Gerson. Aí depois, eis os nomes dos filhos de Caate. Eis os nomes dos filhos de Merari. É importante lembrar, esse livro das Crônicas traz a descendência de Levi reproduzida a partir da lista que está lá em Números, capítulo 3, versículo 17.
Em Números, capítulo 3, versículo 17, traz uma lista da descendência de Levi. O livro das crônicas, ou o cronista que escreveu esse livro, ele usa esta fonte, Números 3, capítulo 17, tá bom? Uma coisa que eu quero falar para você, para não ter dúvida sobre a questão, que aqui tem um pequeno erro aqui. Muito bem. Aqui, vamos ver aqui, ó. Quando começa a falar, ó, Cate, Abinadab, seu filho Coré, seu filho Azir, seu filho Elcana, seu filho Abiasaf, seu filho Saul, filho de Eucana, onde está aqui? Que eu queria ver. É porque aqui. Aqui. Aí vem aqui, ó. Os filhos de Samuel, o primogênito de Joel e Abias. Opa. Aqui é uma confusão. O cronista está falando que esse Samuel é o nosso conhecido Samuel, o grande profeta Samuel, que ungiu Saul, está falando que ele veio da tribo de Levi. Aqui é uma confusão. Por isso que é bom a gente estudar a Bíblia a fundo, né? Samuel não é descendente de Levi. Não. Todos nós sabemos que Samuel é descendente de Efraim, da tribo de Efraim. Mas por que o cronista confunde? Por causa do nome Elcaná ou Elcana. Aqui ele faz uma confusão com o nome do pai de Samuel. Verdadeiramente, o pai de Samuel chamava Elcaná. Mas Elcana é um nome muito comum. E na descendência de Levi, nós temos ali Elcana. Mas esse Elcana da descendência de Levi não é o pai de Samuel. O cronista confundiu os nomes e colocou Samuel como descendente de Levi. Não, Samuel é descendente da tribo de Efraim. Tá bom? Muito bem, vem aqui então no versículo 39, que é importante a gente lembrar. Olha aqui, versículo 39. Olha interessante aqui, ó. Eles se estabeleceram nos territórios das seguintes cidades. E aqui vem trazendo uma lista das chamadas cidades levíticas e também das cidades de refúgio. Vamos entender uma coisa aqui. Eu disse para você que todo o território, tanto do lado de Canaã quanto do lado de Galaade, ali do lado oriental do Jordão, foi dividido para as tribos de Israel. Mas, preste atenção, desde o começo foi definido que a tribo de Levi não teria território, não teria terra. Mas, como eu disse, onde é que esse pessoal vai morar? Tudo bem, não ganhou terra, né? Mas onde que eles vão morar? Onde é que eles vão morar? Aí, para que seja justo, foram definidas cidades levíticas. O que são cidades levíticas? São cidades, né, distribuídas em todo o território, tanto do lado ocidental quanto do lado oriental do Jordão, cidades que foram destinadas aos levitas, as cidades e seus arredores. A cidade para que eles morassem e os seus arredores para que eles cultivassem o campo e criassem os seus rebanhos. A partir do versículo 39, nós temos aqui uma lista das cidades levíticas. Quais são essas cidades? E também das cidades de refúgio. O que é a cidade de refúgio? Lembra? A cidade de refúgio é aquela cidade onde a pessoa que tenha cometido um crime involuntariamente poderia se exilar para que não fosse pego pelo vingador de sangue. Pela lei de Deus, quando você tira a vida de alguém da família, constituído como vingador de sangue, tem que tirar a vida sua. Ora, a pessoa fez isso involuntariamente, se ela fez isso involuntariamente, ela também teria que dar a sua vida, vida por vida, olho por olho, dente por dente, a questão do Código Italião. Mas a lei de Deus, ela dá um jeito de que essa pessoa que tenha cometido o crime involuntariamente, ela possa ser livre do vingador de sangue. Então, essa pessoa vai para a cidade de refúgio. Ali ela fica até a morte do sumo sacerdote. Ou seja, mas vamos lá. Eu quero que você entenda e compreenda
Quais são as cidades levíticas e cidade de refúgio. Por isso, vou pedir você nesse momento que vá agora, no capítulo 21 de Josué. Ó, clica aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Clica aqui. Capítulo 21 de Josué. No capítulo 21 de Josué, você vai ter uma lista e vai entender as cidades levíticas e cidade de refúgio. Atenção, terminando esse vídeo, assista o vídeo do capítulo 21 de Josué. Et crucem Domini fugit partis adversi, vite teleu de tribiuda, radix Davidi. Aleluia.